Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome de Jesus Cristo. Com todos vocês, pastor Jorge Santos, com mais um vídeo aqui para o canal. Com certeza esta mensagem vai abençoar a sua vida. Com certeza as mensagens que nós trazemos aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas e hoje não é diferente. Com certeza Deus vai trabalhar poderosamente na sua vida, na sua família. E esta mensagem de hoje vai dar uma injeção de ânimo espiritual para você entender tudo que Deus te entregou, você tem que fazer uso, porque é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina, é assim que a Bíblia Sagrada nos amostra. Meu amado irmão, preste bem atenção, antes de começar a ler a palavra de Deus, é necessário eu fazer a introdução deste vídeo, para que você possa entender daqui a pouquinho a palavra que nós vamos ler. A Bíblia Sagrada, ela nos afirma e nos diz e nos ensina que nós somos tricotomistas. Nós temos corpo, alma e espírito. E cada um trabalha de maneira diferenciada. Mas eu quero falar com você acerca do corpo, do nosso corpo físico. Você sabe que dentro do nosso corpo existem vários órgãos e eles trabalham cada um para uma finalidade. E trabalhando cada um para uma finalidade, mantém a nossa estrutura física de pé. Você bem sabe que o coração, ele bombeia o sangue para que o sangue possa percorrer o corpo todo. O rins, ele filtra o suco, a água, o refrigerante, aquilo que você toma, ele vai filtrar para que o seu rins trabalhe perfeitamente. Porque se você não bebe água, se você não bebe líquido, então, como o rins trabalha filtrando a água, filtrando o refrigerante e dando mais vida para o sangue, certamente a pessoa vai ficar desnutrida e pode até pegar infecção urinária, coisas pior do que isso. Então, o que eu quero dizer com isso, que o corpo tem os seus órgãos e cada órgão faz ali a sua função. Você bem sabe que o braço, os membros, o braço não pode fazer a função das pernas, a orelha não pode fazer a função da boca ou dos olhos. Enfim, tudo tem a sua finalidade, porque Deus nos criou desta maneira. Os olhos não podem fazer a função das narinas ou do nariz, ou o nariz não pode fazer a função da boca. Então, para que você entenda que na área espiritual também é a mesma coisa. Você observa que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, a certeza daquilo que você espera. Então a fé é uma ferramenta que Deus te deu. A confiança é outra ferramenta. A sabedoria, a inteligência é outra ferramenta. A fé é outra ferramenta. E assim nós vamos vencendo todos os obstáculos que porventura vier sobre a nossa vida. Você tem que entender que todas as ferramentas que Deus te deu, é necessário você fazer o uso e um bom uso dela, porque essas ferramentas na área espiritual é primordial e vai trazer para você benefício, assim como cada órgão, assim como cada membro do nosso corpo tem a sua finalidade, trabalha de maneira específica, assim também é na nossa área espiritual. Preste bem atenção, pegue lá a sua Bíblia, como eu sempre tenho falado, faça uso da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada não é para ficar de repente largada, criando poeira em cima da estante, ou de repente do seu criado mudo. A Bíblia é a palavra de Deus. Você está com um rico tesouro dentro da sua casa e você não faz uso dele. Assim, se você não fizer uso da Bíblia, você não pode combater um bom combate, você não pode enfrentar o inimigo
da tua alma chamado Satanás. Então pegue a sua Bíblia, como eu sempre tenho falado aqui no canal, pegue lá a sua Bíblia e vamos ler algo da parte de Deus, porque esse canal tem a finalidade de ensinar você a lutar com as armas espirituais extraídas de dentro da Bíblia Sagrada. Então pegue lá a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo de número 14. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Eu quero ser bem breve nesta mensagem, mas com autoridade, com a unção da palavra de Deus para você tomar posse da vitória que você tanto almeja, que você tanto deseja. De repente, tem pessoas que vai ver este vídeo e não tem obtido vitória porque não tem tido essa ferramenta a qual eu vou falar aqui dentro da Bíblia. E é necessário você usar aquilo que Deus te deu para obter vitória e para enfrentar o inimigo e vencer toda e qualquer barreira. Mateus capítulo 17, versículo de número 14, preste muito bem atenção o que diz o texto sagrado. E quando chegaram, a multidão aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Meu amado irmão, preste bem atenção que a Bíblia está nos ensinando que um homem que era pai, ele tinha um filho, que esse filho era lunático. E aqui ele vai narrando para Jesus o que acontecia com o filho dele. Ele vai dizer: mestre, tenha misericórdia da minha vida, tenha compaixão de mim e também do meu filho. Eu trouxe o meu filho aqui porque o meu filho é lunático. Tem momento que ele cai na água e tem momento que ele cai no fogo. Nos outros evangelhos diz também acerca desta palavra, e nos outros evangelhos diz assim: tenha compaixão de mim. Tem momento que o meu filho cai na água e tem momento que o espírito mal joga ele no fogo e ele ri os dentes e começa a espumar. Preste bem atenção que aí ele vai dizer assim: eu trouxe o meu filho até o teu discípulo e o teu discípulo não puderam fazer nada pelo meu filho. E Jesus olha para o discípulo e fala: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer? E ele vai dizer: trazei aqui o menino. E diz a Bíblia Sagrada que trouxeram o menino. E nos outros evangelhos diz que quando o espírito mau que estava no menino se aproximou de Jesus, ele começou a se agitar. Jesus deu uma ordem e disse: sai dele e não volte nunca mais. Preste bem atenção que a Bíblia está dizendo que na mesma hora que Jesus manda o mal sair, ou o espírito mal sair, aquele menino ele fica sarado, aquele menino ele fica curado. Meu amado irmão, eu quero que você preste muito bem atenção, porque esta mensagem é poderosa para mudar a tua história. Esta mensagem é extraída do coração de Deus para o seu coração. Toda mensagem pregada aqui no canal Hora da Palavra Oficial é mensagem que a gente vem debaixo da unção de Deus, debaixo da autoridade de Deus, para pregar para você, para te ensinar como você vai vencer o maligno, o tentador, o destruidor. Preste bem atenção que você sabe que o discípulo andava com Jesus. Aonde Jesus estava, ali estava o discípulo. Se Jesus curava alguém, o discípulo estava olhando. Se de repente Jesus purificava o leproso, o discípulo também estava lá.
Se Jesus ressuscitasse alguém, os discípulos também estavam lá. Então preste bem atenção que o discípulo era para usar a mesma autoridade que Jesus ele usava. Porém, a Bíblia está dizendo que aquele homem desesperado, ele pega e traz o seu filho até o discípulo, e os discípulos não puderam fazer nada por aquele menino ou por aquele rapaz. E Jesus fica revoltado, Jesus fica irado, porque o discípulo também tinha uma ferramenta na vida deles, mas eles não sabiam usar a ferramenta. Pastor, qual é essa ferramenta que o discípulo tinha e não sabia usar? A autoridade, o cajado. O cajado, sabe o que é cajado? O cajado simboliza uma ferramenta que os pastores da época usavam. O cajado, ele significa autoridade. Ele significa que um cajado na mão de alguém que tem autoridade, ele significa que sob liderança, um cajado é para exortar. Por isso que você vê muito por aí, dentro da igreja, o pastor pregando a verdade, o pastor pregando a santidade, o pastor pregando para que as pessoas saiam do pecado e venham para a santidade, saiam da mentira e venham para a verdade. E alguns irmãos dizem assim: olha, hoje o culto, o pastor deu uma cajadada, o pastor usou o cajado para exortar. Por quê? Porque naquele tempo, o cajado na mão de um pastor esse que conduzia a ovelha, ele tinha autoridade na mão, porque o cajado tinha duas pontas. A primeira ponta era uma forquilha, e a segunda ponta o pastor amolava ela, ou fazia uma ponta nela, para que as ovelhas andassem uma atrás da outra no caminho. As ovelhas não poderiam sair do caminho, porque se um dia a ovelha saísse do caminho, o lobo, a besta fera do campo, poderia arrebatar uma daquelas ovelhas. Então o pastor de ovelha, ele puxava a ovelha desobediente com a forquilha, para que ela pudesse entender, que o caminho seria aquele. Pastor, mas acontece que a ovelha é um bicho irracional, ele não tem raciocínio. Tudo bem, mas acontece que, para você ver, o pastor de ovelha puxava uma vez e botava ela no caminho, mas na frente, essa ovelha rebelde, ela saía do caminho, o pastor puxava de novo, e ele fazia isso por 3 vezes. Na 4ª vez, se a ovelha saísse, ele já não usava mais essa ferramenta chamada cajado, com a forquilha. Ele virava a ponta dela e dava uma cajadada na perna dela, ou na pata dela, direita ou esquerda, e ela entendia, mesmo sendo um bicho irracional, ela entendia que ela deveria andar no caminho. Meu amado irmão, presta bem atenção. O discípulo estava sempre com Jesus, ele tinha na sua mão autoridade, mas não sabia usar a autoridade. Por isso que Jesus fica chateado, por isso que Jesus fica revoltado, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando humanamente, carnalmente, eu estarei com vocês? Até quando vocês vão viver sofrendo? Ele está dizendo, em outras palavras, vocês têm autoridade, vocês têm unção, vocês conhecem a minha palavra, vocês têm as escrituras na sua vida, dentro da sua vida, vocês conhecem o meu poder. Então por que vocês não usam? Meu amado irmão, presta bem atenção, que é isso que tem acontecido no dia de hoje. Tem pessoas que estão vivenciando o problema e ela não faz uso da ferramenta chamada cajado. Pastor, é aquela madeira? Não, é a autoridade que Deus te deu. O cajado, ele simboliza autoridade. Há pessoas que ela está vendo o filho indo para as drogas, a filha caminhando para o mau caminho, e ela não usa autoridade. Como assim, pastor? Vou chegar lá, vou puxar minha filha pelo pescoço? Não é nada disso. Eu vou de repente gritar com meu filho? Não é nada disso. É você falar com Deus e também se dirigir ao demônio, o mal que está atingindo o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, o mal que se levanta contra a tua vida sentimental, contra a tua vida familiar, o mal que se levanta contra a tua empresa,
o mal que não quer ver você prosperar, e você direcionar a palavra de Deus, a autoridade de Deus, dizendo: eu não te aceito doença, eu não te aceito Satanás na minha vida, eu não te aceito o mal que tu chegue na minha família, que tu pegue meu filho, a minha filha, eu não te aceito, porque eu conheço a palavra, eu tenho unção, eu tenho autoridade, eu tenho um cajado que Deus me deu, então eu não te aceito, vai embora, sai da minha família, sai da minha casa, sai da minha empresa, sai do meu trabalho, sai do meu comércio. É isso que Jesus queria que o discípulo fizesse na vida do rapaz. Observa que o pai está triste, o pai está angustiado, diz: eu trouxe meu filho até aqui, e os teus discípulos não puderam fazer nada. Por incrível que pareça, no século 21, tem pessoas que ela gosta muito de louvor na igreja, e não é nada de errado. Tem pessoas que ela gosta muito de fazer peça, teatro, né, na igreja. Eu não sou nada contra isso. Tem pessoas que gostam muito de ir lá aplaudir um cantor famoso, um pregador famoso, mas isso não expulsa demônio, isso não muda a sua vida. Você pode até fazer isso, você pode até adorar a Deus, cantando louvor, glorificando a Deus, você pode até ir para um show gospel, você pode de repente até mesmo fazer outras coisas dentro do ministério, dentro da igreja, mas saiba de uma coisa: o que expulsa demônio é você ter comunhão com Deus e a autoridade de Deus, e mostrar para o diabo que você não tem medo dele e que ele não pode tocar na sua vida e nem na vida da sua família. Esse é o motivo de muitas pessoas estão sendo derrotadas, destruídas, ministério caído. Olha, tem pastores por aí que gostam muito de profetizar, não é errado isso também. Se você profetizar baseado naquilo que o Espírito de Deus te dá e baseado na Bíblia, está tudo bem, mas existem muitos líderes que têm medo do diabo, muitas vezes estão vivendo no pecado em cima do altar, muitas vezes estão vivendo no pecado, estão querendo profetizar coisas que Deus não mandou, mas não tem autoridade para expulsar um demônio ralé. Um demônio ralé, é isso que você escutou, porque quem tem autoridade, usa a autoridade que Deus deu. Observa que Jesus, quando vê o relato, quando ouve o relato do pai do menino, Jesus olha ao seu redor e os discípulos estão ali parados. Ele vai dizer: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ou até quando vocês vão sofrer? Por que ele falou isso? Porque o discípulo acreditava somente no Senhor quando eles estavam olhando para Jesus, mas quando Jesus não estava no local, naquela ocasião, eles ficaram com medo. Assim tem muitos líderes de igreja, tem medo de Satanás, tem medo de bruxaria, tem medo de macumbaria. Tem muitos líderes de igreja que prefere que os obreiros, o diácono, o presbítero, ore as pessoas, porque ele mesmo não tem autoridade. Por quê, pastor? Porque não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, o diabo não toca nele. Quem tem comunhão com Deus, quem anda com sinceridade com Deus, né, o mal não prega nele. Pelo contrário, observa que quando Jesus traz o menino aqui, manda trazer o menino, os evangelhos diz que o espírito mal na vida do menino começa a se agitar, e Jesus vai usar o cajado, vai usar a autoridade, dizendo: sai dele e não volte nunca mais. Sabe qual era o mal que estava na vida daquele menino? O ataque epilético. Naquele tempo não era tratado como ataque epilético, era tratado como uma pessoa que não sabia o que queria. Tinha vez que ele caía na água, tinha vez que ele caía no fogo. Na realidade, aquele menino não tinha vida própria. Era o espírito mal que usava ele e tacava ele no fogo para matar ele, e tacava ele na água para poder afogar ele. Então o pai, vendo aquilo, ficou desesperado. E aí, talvez, quem sabe, não está no texto, mas eu vou conjecturar, quem sabe que o pai não levou nos especialistas daquela época, quem sabe que o pai não levou nos curandeiros daquela época,
Quem sabe que o pai não deu remédio, os remédios daquela época, mas nada disso foi suficiente. Então o pai, desesperado, falou: vou levar até Jesus. E quando ele chega lá, Jesus naquela ocasião não estava no local, só estava o discípulo de Jesus. E aí os discípulos não puderam fazer nada. Meu amado irmão, presta bem atenção. Você que tem a Bíblia, você ficar com a sua Bíblia somente dentro da estante ou em cima da estante no seu criado mudo, isso não significa que você tem autoridade. Autoridade quem tem é aqueles que lê a Bíblia, pratica os mandamentos, procura fugir da aparência do mal, procura santificar a vida. Eu já vi uma moça crente, o filho endemoniado, e ela pegou a Bíblia e bateu com a Bíblia na cabeça do menino, como se de repente dissesse: eu vou te expulsar com essa Bíblia, eu vou te expulsar com a palavra. Mas aí o que adianta ter a palavra e não ter autoridade? Sabe o que aconteceu? Aquele espírito mau que estava na vida do rapaz pegou a Bíblia, rasgou toda e a moça ficou envergonhada. Meu irmão, presta bem atenção. Você pode ser uma senhora, você pode ser um senhor, você pode ser um rapaz, você pode ser de repente um menino novo de 10 anos, 12 anos, uma menina. Se você tiver autoridade, Satanás tem que dobrar o joelho e tem que respeitar a unção que está na sua vida. Você vê Davi, ele era um menino pastor de ovelha. Davi também usava o cajado, só que a Bíblia vai dizer que o profeta vai na casa de Davi, e ali está todos os irmãos de Davi, que aparentemente parecia que tinha autoridade, mas não tinha nada de autoridade, só formosura, só o corpo atlético, altura, de boa aparência. E Deus falou para o profeta: eu não escolhi nenhum desses. E aí Davi estava no pasto, pastoreando as ovelhas, quando a Bíblia vai dizer que Davi chega na sua casa, na casa do seu pai Jessé. Deus fala com o profeta para ungir Davi. E você sabe toda a história. Quem venceu Golias não foi o exército do rei Saul. Quem venceu Golias não foi os irmãos de Davi. Quem venceu Golias foi Davi, que tinha a unção, o cajado na mão. Ele passa no ribeiro, pega 5 pedras lisas, ele coloca na sua funda e aí taca na cabeça do gigante. Como a unção estava com ele, o gigante teve que beijar a lona. É isso que você tem que entender. Satanás, ele não sai apenas com louvor que você canta. Satanás não vai sair da sua vida, não vai correr porque você usa um sapato colorido. Satanás não vai sair da sua família porque você usa um terno, uma gravata, uma saia grande. Tudo bem, isso daí você pode usar, porque isso daí demonstra que você tem temor e santidade para com as coisas de Deus. Mas sobre tudo isso que você usa, ou usa os costumes, você tem que ter autoridade que vem do céu para expulsar o maligno que está tentando atingir a sua vida. Preste bem atenção o que está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, para você ver o que Deus está falando nessa palavra que nós lemos aqui, e agora também aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, em toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus está dizendo aqui no livro de Lucas que Ele deu para a gente o poder, a autoridade, o cajado de Deus está na nossa mão para pisar em serpentes, em escorpião, em toda a força do inferno, e nada, absolutamente nada, nos fará nenhum dano. Por que, pregador? Porque estamos andando segundo a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus. Todos quanto faz a vontade de Deus, todos quanto procura andar em santidade, todos quanto lê a Bíblia e pratica os mandamentos, nenhum mal vai chegar na sua vida e nem tampouco na sua casa. Então usa aquilo que Deus te deu. Não é somente ser crente, é você ter autoridade de Deus
para expulsar o demônio. Vamos voltar em Davi. A Bíblia vai dizer que o Saul estava com medo e todo o exército estava com medo. Mas diz a Bíblia que quando Davi se propõe a lutar, o rei fala: olha, esse homem é herói de guerra, você ainda é uma criança. Mas diz a Bíblia que eles não sabiam que a unção de Deus estava sobre Davi. E Davi, ele vai dizer para o gigante: tu vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E você sabe o final glorioso dessa história. Acaba o gigante que amedrontava o povo de Israel caído no chão, e Davizinho pega a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. Satanás, ele não tem medo de cara feia. Satanás não tem medo de quem estuda teologia. É bom, é muito bom ser teólogo, é muito bom ter estudo, mas o diabo não curva a cabeça para quem só conhece a letra. Satanás não tem medo de pessoas com alto escalão eclesiástico. O diabo só baixa a cabeça e só bate em retirada para aquele que tem uma vida pautada em santidade e obediência à palavra de Deus. Não deixe ser enganado por ninguém. Procure buscar o poder de Deus, procure se consagrar, procure andar segundo a vontade de Deus, procure fazer justamente aquilo que Deus manda, para que você possa usar bem a ferramenta que Deus te deu, que foi o cajado, que simboliza também a autoridade. Então, meu amado irmão, preste bem atenção, porque Deus, ele quer te usar nesta terra. Tem pessoas que vai até o ministério, até a igreja, ali sofrendo, precisando, e aquela pessoa de repente chega até o líder da igreja, e o líder vai e fala: não, manda fulana, manda cicrana, manda beltrana, manda fulano para poder ir lá, porque eu estou ocupado. Às vezes ele fala isso porque ele não tem autoridade, fala isso, não quer ir lá porque tem medo de Satanás. E você bem sabe que o diabo, ele gosta de envergonhar a pessoa, principalmente se a pessoa estiver em pecado. Rapidamente eu quero falar para você aqui algo interessante. A Bíblia Sagrada diz que Paulo expulsava os demônios das pessoas, e tinha 2 filhos de Cefo, o sacerdote, que olhou aquilo e falou: é fácil expulsar demônio, é fácil a gente fazer como Paulo, é somente a gente falar para o demônio: olha, eu te desconjuro em nome do Deus de Paulo, e aí o demônio vai embora e vamos ficar famosos. E aí um belo dia Deus permitiu que o endemoniado chegasse de frente dos filhos de Cefa, e aí eles disseram: eu te desconjuro em nome do Deus de Paulo. Então o demônio, o inimigo no corpo daquele homem, diz assim: eu conheço o Deus de Paulo, e eu também sei quem é Paulo. E vocês, quem são vocês? Olha, presta bem atenção, redobre a sua atenção. Satanás, ele sabe quem é Deus, ele também sabe quem tem a unção de Deus sobre a sua vida. Satanás não é como as pessoas falam por aí. Não, o diabo é igual um cachorro. Você pega uma madeira e ele sai gritando: ganhei, ganhei, ganhei. Estão enganando você, meu amado irmão, preste bem atenção. Quanto mais você orar, mais o inimigo vai tentar se levantar. Quanto mais você obedecer a palavra, mais ele vai tentar você. Então, redobre a sua oração, redobre a santidade, redobre a sua autoridade, procura ter comunhão com Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Cefa, o inimigo foi contra eles, o homem pulou em cima deles, bateu neles, rasgou a roupa deles, e eles ficaram nus e ficaram envergonhados. Não queira fazer isso. Lute com as armas de Deus, as armas espirituais. Não é no grito, mas é na autoridade que Deus colocou na sua vida. Eu sei que você tem autoridade, mas é necessário você fazer uso dela com consciência, sabendo que a tua vida está diante de Deus certa, e que nada e nem ninguém e nenhum demônio vai te envergonhar. Compartilhe este vídeo para outras pessoas, porque quem sabe tem pessoas
que está usando a ferramenta de autoridade como cajado de maneira errada, por isso estão fraco, frio, desanimado, estão perdendo a batalha. Meu amado irmão, através deste vídeo, Deus vai mudar a tua história e a partir de hoje você vai receber a autoridade que vem de Deus para a sua vida. Você crê? Deixa no comentário aí um amém. Meu amado irmão, se você gostou do conteúdo, se você gostou da palavra, é fácil, rápido e de graça. Clique no botãozinho inscrever-se e agora vai vir o sininho, ative o sininho de cima para que toda vez que a gente entrar aqui, você receba a notificação do YouTube. Se certifique se você está se inscrevendo direitinho, tá bom? E também deixe seu like, é muito importante também isso, e compartilhe com muitas pessoas. Como eu tenho falado nos vídeos anteriores, nós somos afiliados à Shopee. Eu vou deixar aqui no link aqui a coleção da Shopee de mercadorias muito boa, empresas sérias, atendente que atende você com todo carinho, com todo respeito. Então vai lá e nos ajude também comprando algum tipo de mercadoria, né, da nossa coleção. Estamos preparando aí também a nossa loja própria para começar a vender na Shopee, colocar lá várias mercadorias. Eu vou indicar para você aqui a nossa loja também, mas por enquanto vai lá no afiliado da Shopee, que nós somos afiliados, e você clica no link e compre lá a mercadoria. Se quiser, fale antes com o vendedor, antes de você comprar a mercadoria, porque eles vão te atender com todo carinho, com todo amor e também com todo respeito. Meu amado irmão, para você que chegou aqui agora, não me conhece, sou o pastor Jorge Santos. Toda terça-feira, toda sexta-feira, estamos aqui postando vídeos da palavra de Deus para abençoar a sua vida e toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.